Numa época de excesso de informação, onde a gente é bombardeado o tempo todo por um mar de conteúdo, a pergunta "o que ler" se tornou, talvez, uma das mais importantes. A busca por sabedoria, por formação de caráter, por um entendimento mais profundo da vida, tudo isso passa, de forma inevitável, por uma curadoria muito cuidadosa das vozes que a gente permite que nos influenciem. Hoje vamos mergulhar na arte e, por que não, na ciência de construir uma filosofia de leitura para a vida. E para a gente começar a entender a seriedade dessa escolha, C.S. Lewis nos deu um personagem que é inesquecível. Em As Crônicas de Nárnia, conhecemos Eustáquio Clarencio Mísero. O próprio Lewis o descreve de uma forma que já diz tudo. Havia um menino chamado Eustáquio Clarencio Mísero e ele quase merecia esse nome. A raiz do problema do Eustáquio, um menino azedo, um pragmático insuportável, era a sua dieta literária. Ele simplesmente lia os livros errados. Os livros dele eram cheios de informações úteis, sabe? Com fotos de elevadores de grãos, diagramas de crianças estrangeiras fazendo ginástica. Ele não conhecia as grandes histórias, as narrativas que nos preparam para os dragões que, cedo ou tarde, todos nós encontramos na vida. E por causa dessa deficiência, Eustáquio se tornou literalmente um dragão. Ele pagou um preço altíssimo pela sua ignorância. A jornada dele é um alerta para nós e já lança a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Como a gente pode evitar o erro de Eustáquio? Como é que se discerne, nesse universo gigantesco de livros, quais são os livros certos para a nossa jornada? Para a gente aprofundar um pouco mais nesse dilema, vamos pensar nessa metáfora. Imagino que todos os livros já escritos e disponíveis formam um oceano sem fim. É uma vastidão impossível de medir. Agora, diante desse oceano, a capacidade de leitura de uma pessoa ao longo de uma vida inteira se parece com um copo pequeno. Mesmo o leitor mais dedicado, mais voraz, mal vai conseguir coletar uma fração minúscula desse oceano. Essa constatação, que pode ser um pouco assustadora, nos leva a uma conclusão que não dá para escapar. A seleção é imperativa. E não se trata só de gerenciar bem o tempo, não. É um ato de formação existencial. O que a gente coloca dentro desse copo não apenas o enche, mas define a sua cor, a sua densidade, a sua própria composição. O escritor Doug Wilson, pensando nisso, propõe uma analogia ainda mais pessoal, mais poderosa. Ele diz o seguinte: se os livros são como amigos, a gente deveria escolhê-los com o mesmo rigor, o mesmo cuidado, a mesma intenção com que escolhemos as nossas amizades mais próximas. Ninguém em sã consciência escolhe amigos esperando que eles nos tornem pessoas piores, mais ignorantes ou mais cínicas, certo? Pelo contrário, a gente busca companhias que nos elevam, que nos desafiam, que nos enriquecem. O mesmíssimo princípio se aplica aos livros. Eles são companheiros silenciosos que conversam com a nossa mente, que moldam as nossas afeições e, no fim das contas, que esculpem o nosso caráter. A pergunta, então, vai muito além de um simples "o que ler". Ela se torna algo bem mais profundo. Com quem escolher caminhar nesta jornada da vida? Bem, para navegar nesse oceano de possibilidades com um pouco mais de sabedoria, a nossa análise vai seguir um mapa. Um mapa com 7 recomendações fundamentais. Cada uma delas representa uma dimensão crucial na construção de uma vida intelectual e espiritual sólida. A gente vai começar com o livro essencial, que é a pedra fundamental de toda a estrutura. Depois, vamos explorar as leituras para a vigilância, com aquele foco duplo em caráter e em doutrina. A terceira recomendação vai tratar das leituras para a vocação. A quarta vai nos guiar pelas leituras para compreender a realidade. A quinta vai celebrar as leituras por puro prazer. A sexta vai nos mostrar como usar a leitura como uma ferramenta em leituras para aprimorar a escrita. E, por fim, a sétima vai destacar a sabedoria da comunidade através das leituras por recomendação confiável. Juntas, essas 7 categorias formam o que a gente poderia chamar de uma filosofia de leitura completa e intencional. Então, vamos começar a nossa jornada com a primeira e, sem dúvida, a mais fundamental de todas as recomendações. Ela não é só um ponto de partida, ela é o alicerce. É sobre ela que todas as outras leituras devem ser construídas, e inclusive avaliadas. A lógica aqui é bem simples e direta. Se o Criador do Universo, a quem o livro de Atos chama de o autor da vida, nos deixou um livro, não seria o cúmulo da insensatez começar a nossa busca por conhecimento em qualquer outro lugar? Esta primeira sessão, portanto, é dedicada inteiramente a este livro único, a Bíblia, e à defesa da sua primazia absoluta na nossa dieta de leitura. A singularidade da Bíblia, o que a torna diferente de todos os outros livros, pode ser entendida por meio de 7 proposições teológicas cruciais, como a gente vê aqui. Primeiro, ela é inspirada. O termo grego para isso é theopneustos, que literalmente significa soprada por Deus. Isso nos diz que a sua origem não é meramente humana, mas divina. Segundo, ela é inteiramente verdadeira.
Isso quer dizer que tudo que ela afirma em todas as áreas que ela toca é isento de erro. Ela é inerrante e infalível em seus manuscritos originais. Terceiro, ela é a nossa autoridade final. Esse é o famoso princípio da sola escritura, uma ideia central da reforma protestante. Ele enfatiza que a Bíblia é a autoridade suprema, acima de tradições, concílios ou mesmo experiências pessoais. Quarto, ela é suficiente, ou seja, ela contém tudo o que é necessário para a salvação e para uma vida que agrada a Deus. Quinto, ela é clara em sua mensagem central sobre a salvação, de modo que qualquer pessoa que a busque com sinceridade pode compreendê-la. Sexto, ela é necessária, porque sem ela não podemos conhecer a Deus de uma forma salvadora e pessoal. E sétimo, ela é poderosa e eficaz. É a ferramenta principal do Espírito Santo para transformar o coração humano. Essas 7 verdades juntas a colocam numa categoria absolutamente única, totalmente distinta de qualquer outro livro que já foi ou será escrito. Ok, considerando a importância da Bíblia, como então nós devemos nos aproximar dela? Este slide sugere 7 atitudes práticas. A primeira é acreditar nela, exercendo fé na sua veracidade, nas suas promessas. A segunda é amá-la, cultivar um prazer na sua sabedoria, como o salmista que dizia que ela era mais doce que o mel. A terceira é submeter-se e obedecer, e aqui está o grande desafio: aplicar ativamente os seus ensinos, mesmo quando eles contrariam as nossas inclinações naturais. Quarta, ser grato por ela, reconhecendo o privilégio imenso, histórico e espiritual de ter acesso à palavra de Deus. Quinta, lê-la humildemente, com o coração ensinável, pronto para ser corrigido, para ser instruído. Sexta, lê-la com cuidado e oração, buscando a ajuda do Espírito Santo para uma compreensão correta e profunda. E finalmente a sétima atitude, lê-la rotineiramente, fazer dela o pão diário da nossa dieta intelectual. Uma dica prática do autor que nós analisamos é usar múltiplas traduções de qualidade, não como se fossem textos concorrentes, mas como se fossem lentes diferentes, que juntas podem nos oferecer uma visão mais nítida, mais rica das nuances do texto original. E com isso a gente encerra esta primeira sessão, estabelecendo a Bíblia como fundamento indispensável de uma vida de leitura sábia. A nossa segunda recomendação trata da manutenção, do cultivo da vida espiritual e intelectual. O apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, dá uma instrução que é crucial. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Essa dupla vigilância sobre o caráter, ou seja, a vida, e sobre as crenças, a doutrina, é uma tarefa para a vida inteira. O teólogo Sinclair Ferguson observa com muita perspicácia que a maioria dos cristãos se torna aquilo que lê. A leitura, portanto, não é um passatempo, é uma ferramenta estratégica para essa vigilância. É impressionante que o próprio Paulo, no final da vida, preso numa masmorra romana, pede os seus livros e ele faz questão de dizer, principalmente os pergaminhos. Charles Spurgeon comentou sobre isso. Se um apóstolo inspirado que esteve no terceiro céu sentia uma necessidade tão grande de livros, quanto mais nós. A leitura nos equipa para vigiar como vivemos e no que cremos. Vamos focar primeiro na vigilância do caráter. Leituras formativas são aquelas que moldam a nossa imaginação moral, as nossas afeições. O autor do texto que estamos analisando, Adenazeli, nos dá um testemunho pessoal muito marcante. Ele afirma que, com exceção da Bíblia, as histórias que mais forjaram seu caráter foram as Crônicas de Nárnia, que ele leu mais de 40 vezes. Mas por quê? Porque Nárnia não apenas fala sobre virtudes, elas as encarna em personagens e em narrativas memoráveis. Nárnia nos faz sentir a feiura da traição através da jornada de Edmundo. Nos mostra a beleza da confiança leal em Aslan através de Lúcia e daquele Paulama pessimista e corajoso, o brejeiro. E ilustra a transformação dolorosa e cheia de graça do pecado na desdragonização de Eustáquio. A boa ficção opera num nível muito mais profundo que o meramente cognitivo. Ela treina a nossa imaginação e os nossos afetos a amar o que é bom, belo e verdadeiro e a detestar o seu oposto. Mas a leitura para a formação do caráter não se limita a fontes explicitamente cristãs. Durante os anos turbulentos de 2020 e 2021, o autor encontrou uma sabedoria profunda num livro de um rabino e terapeuta familiar chamado Edwin Friedman. O título é A Failure of Nerve, algo como uma falha de coragem. Friedman argumenta de forma muito contundente que, embora nossa cultura se preocupe muito com o perigo de líderes fortes e abusivos, existe um perigo igualmente perigoso em líderes fracos e ansiosos. Líderes que sofrem de uma falha de coragem têm um medo crônico de desagradar, e por isso eles evitam tomar posições firmes e necessárias, permitindo que as pessoas mais reativas e imaturas de um grupo ditem a agenda. Friedman diz que, em sistemas ansiosos, sejam famílias, igrejas ou empresas, um bom líder funciona como um sistema imunológico, mantendo uma presença não ansiosa e bem diferenciada. Esse é um exemplo brilhante de como a sabedoria de fontes diversas pode forjar o nosso caráter e nos equipar para os desafios práticos da liderança em qualquer área da vida.
Agora, vamos passar para a segunda parte da vigilância, a doutrina, aquilo em que cremos. Para organizar as leituras teológicas de uma forma sistemática, podemos usar 5 disciplinas que estão interligadas. Elas se constroem umas sobre as outras. A base de tudo é a exegese, que é a arte e a ciência de interpretar um texto bíblico específico para extrair o significado que o autor original queria passar. Acima dela, vem a teologia bíblica, que traça os grandes temas e a linha narrativa que une toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, e que culmina em Cristo. Em seguida, a teologia histórica investiga como a Igreja, ao longo dos séculos, interpretou as Escrituras e formulou as suas doutrinas. Depois, a teologia sistemática organiza todo o ensino bíblico por tópicos, respondendo a perguntas como: o que a Bíblia inteira ensina sobre Deus, sobre a salvação ou sobre a Igreja? E, finalmente, a teologia prática aplica toda essa riqueza teológica à vida cotidiana, abordando questões de ministério, de ética e da vida cristã. Ler bons livros em cada uma dessas áreas interdependentes constrói um alicerce doutrinário sólido, nos protegendo de erros teológicos e de modismos passageiros. Esta sessão sobre a dupla vigilância nos mostra que a leitura é essencial, tanto para cultivar a virtude quanto para aprofundar a verdade. A terceira recomendação nos leva a uma aplicação extremamente prática da leitura. Deus nos chama para múltiplas vocações ao longo da vida, no contexto da família, da igreja, da profissão. Podemos ser pais, mães, cônjuges, estudantes, engenheiros, donas de casa, pastores, artistas. A leitura vocacional é o uso intencional de livros para buscar a excelência nessas áreas específicas de chamado. No fundo, é uma questão de mordomia. Se Deus nos confiou papéis e responsabilidades, nós temos o dever de usar todos os meios legítimos, e isso inclui a sabedoria acumulada em livros, para desempenhar esses papéis da melhor forma possível para a glória dele e para o bem do nosso próximo. O autor nos dá alguns exemplos da sua própria vida para ilustrar esse princípio. Em sua vocação como marido e pai, ele buscou sabedoria prática em livros de autores como Doug Wilson sobre a dinâmica da família. Na sua vocação como pastor e professor, ele se beneficiou imensamente dos recursos da organização Nine Marks, que se dedica a pensar sobre a natureza e a saúde da igreja local. E de uma forma bem interessante, ele estende o conceito de vocação até mesmo à mordomia do corpo físico. Ele leu livros seculares sobre treinamento de força, como Starting Strength, de Mark Rippetoe, para aprender a cuidar melhor da sua saúde. Embora o exercício corporal, como diz o apóstolo Paulo, para pouco aproveita em comparação com a piedade, ele tem algum valor. Esses exemplos mostram quão abrangente a leitura vocacional pode ser, buscando aplicar a sabedoria a todas as esferas da existência e reconhecendo que cada uma delas é um campo para a busca da excelência. A nossa quarta recomendação nos convida a alargar os nossos horizontes intelectuais. É sobre ler não apenas para fins devocionais ou práticos imediatos, mas para aprofundar a nossa compreensão da realidade como um todo. Isso inclui a ordem moral objetiva, que C.S. Lewis chamava de tal, a natureza humana tão complexa, a beleza da criação e o desenrolar da história. Quando lemos grandes obras de filosofia, de história, de ciência ou de arte, sempre à luz da cosmovisão bíblica, a nossa mente se expande e o nosso apreço pelo mundo que Deus criou se aprofunda. Essa prática nos torna pessoas mais interessantes, interlocutores mais sábios e, em última análise, adoradores mais conscientes da magnificência do Criador. Um componente vital para entender a realidade é a leitura dos grandes livros, os clássicos da civilização ocidental e mundial. C.S. Lewis era um defensor ferrenho dessa prática. Para ele, era um antídoto contra o que ele genialmente chamou de esnobismo cronológico, aquela pressuposição arrogante e sem fundamento de que as ideias mais recentes são, por definição, as melhores. A regra que ele propõe aqui nesse slide é uma estratégia brilhante para combater essa tendência. Mas por quê? Porque os livros antigos que sobreviveram ao teste do tempo carregam a sabedoria de eras passadas, e com isso eles têm o poder de corrigir os pontos cegos e os erros característicos da nossa própria época. Lewis dizia que toda época tem sua própria visão de mundo, e que ela é ótima em ver certos erros, mas é terrivelmente cega para outros. Ao ler os clássicos, nós nos tornamos, como ele diz, cidadãos de muitas eras, o que nos imuniza contra a grande catarata de nonsense que jorra da imprensa e do microfone de nossa própria época. E dentro dessa busca por compreender a realidade, a ficção ocupa um lugar de destaque, um lugar que muitas vezes é subestimado. Contrariando aquela ideia de que ficção é mero escapismo, o autor Leland Ryken
Argumenta que a boa ficção não é uma fuga da realidade, mas uma jornada para dentro dela, de uma forma intensificada. E ela faz isso de 3 maneiras poderosas. Primeiro, ela concretiza o abstrato. Uma coisa é ler uma definição de coragem, outra completamente diferente é testemunhar a coragem do Samwise Gamgee em O Senhor dos Anéis. Segundo, ela engaja a pessoa inteira, mente, imaginação e emoções de uma forma holística que a não-ficção raramente consegue. Ela nos faz sentir a verdade. E terceiro, a boa ficção é um dom de Deus para o nosso deleite, uma forma de hedonismo santo, como diria John Piper. Ela expande a nossa alma e nos prepara para reentrar no mundo real com uma percepção mais aguçada e um coração mais sábio. A leitura dos clássicos e da boa ficção, portanto, não é um luxo, é uma necessidade para quem deseja uma compreensão profunda da realidade. E essa discussão sobre o prazer na ficção nos leva direto para a nossa quinta recomendação, que funciona como uma libertação para muitos leitores que tendem a ser muito utilitaristas. É legítimo, é bom e é necessário ler por puro prazer. O acadêmico Alan Jacobs chama isso de leitura por capricho. Se um livro é saudável, ou seja, não glorifica o pecado, nós podemos e devemos apreciá-lo como um bom presente do Criador, agradecendo a Ele por isso. A vida cristã, embora envolva disciplina e sacrifício, também é um convite à alegria, ao deleite nas boas dádivas de Deus, e a leitura certamente é uma delas. Um obstáculo comum à leitura por prazer, especialmente para adultos, é uma certa vergonha de gostar de livros considerados infantis ou juvenis. E C.S. Lewis, mais uma vez, nos oferece a perspectiva correta para demolir esse preconceito. Ele argumentava que um livro infantil que só pode ser apreciado por crianças é, na verdade, um mau livro infantil. As grandes histórias infantis são atemporais. A frase célebre dele é: nenhum livro realmente vale a pena ser lido aos 10 anos que não seja igualmente, e muitas vezes muito mais, digno de ser lido aos 50. A citação que está nesse slide vai direto ao ponto. Parte do processo de amadurecer de verdade é abandonar aquela necessidade frágil de parecer adulto, o que inclui o medo da infantilidade. É redescobrir a capacidade de se maravilhar, algo que a grande literatura, incluindo a infantil, faz com maestria. Portanto, ler por prazer, guiado por um deleite sadio e livre de preconceitos, é uma parte essencial de uma dieta de leitura equilibrada. A sexta recomendação é bastante prática e se destina a todos que, de alguma forma, precisam se comunicar através da escrita, seja em e-mails profissionais, trabalhos acadêmicos, artigos ou até livros. O princípio é simples. Para escrever bem, é preciso ler excelentes escritores. A habilidade da escrita é, em parte, ensinada por meio de regras de gramática, técnicas de retórica, mas uma parte significativa dela é capturada por imersão. Ao ler consistentemente os mestres da prosa, a gente absorve quase que por osmose o senso de ritmo deles, a clareza, a precisão do vocabulário, a elegância do estilo. É um processo de aprendizado que se parece muito com o de um aprendiz que observa e imita um mestre artesão no seu ofício. E C.S. Lewis não é apenas um modelo a ser imitado, mas também um excelente professor de escrita. Aqui estão alguns dos seus conselhos práticos. Primeiro, mostre e não conte. Em vez de dizer que um personagem estava com medo, descreva as mãos trêmulas, a respiração ofegante. Segundo, seja cristalino. Clareza era uma obsessão para ele. Ele comparava o escritor a um pastor conduzindo ovelhas. Qualquer portão aberto na cerca da clareza é um convite para o leitor se desviar. Terceiro, escreva com os ouvidos. A prosa precisa ter musicalidade. Ler o próprio texto em voz alta é a melhor forma de identificar frases que soam esquisitas, desajeitadas. Quarto, escreva sobre o que realmente lhe interessa. A paixão do autor é contagiante e se traduz numa escrita mais viva. E quinto, não jogue fora o trabalho abandonado. Uma ideia ou um parágrafo que não funciona num projeto pode ser a peça que faltava em outro. Ler autores como Lewis é, portanto, uma aula prática e contínua sobre a arte de escrever bem, tornando esta uma dimensão importante da nossa filosofia de leitura. E chegamos à nossa recomendação final, que nos ensina sobre a importância da humildade e da sabedoria que vem da comunidade. Diante daquele oceano de livros que falamos no início, a tentativa de navegar sozinho não é apenas ineficiente, é também arrogante. É muito mais sábio e frutífero confiar nas recomendações de pessoas que nós respeitamos, mentores, amigos com mais experiência, com mais discernimento e conhecimento em certas áreas. Eles podem nos guiar para tesouros literários que talvez a gente jamais descobrisse por conta própria e também nos ajudar a evitar obras que seriam uma perda de tempo ou até mesmo prejudiciais. Buscar e acolher boas recomendações é um sinal de maturidade intelectual. O autor do texto ilustra o poder transformador das recomendações com 2 histórias pessoais. Aos 15 anos, o pastor dele lhe recomendou livros de John Piper, um autor que ele nunca tinha ouvido falar. 6 meses depois, a família dele foi abalada pelo diagnóstico de câncer do irmão mais novo.
Um daqueles livros recomendados, Future Grace, se tornou uma âncora teológica e espiritual no meio daquela tempestade, moldando profundamente a vida e o futuro ministério dele. A segunda história é sobre a sua aversão inicial ao clássico Orgulho e Preconceito. Ele achava que era um livro de menina. No entanto, por causa da insistência apaixonada de pessoas que ele respeitava profundamente, a esposa, amigos e até C.S. Lewis, que elogiava o livro, ele deu uma segunda chance. O resultado foi a descoberta de uma obra-prima de inteligência, humor e profundidade psicológica. Essas histórias demonstram que uma única recomendação, no momento certo, pode verdadeiramente mudar o curso de uma vida. Esta última sessão nos lembra que a leitura, embora seja um ato solitário, floresce no contexto de uma comunidade de leitores. Ao longo da nossa análise, nós construímos uma estrutura bem robusta para uma vida de leitura intencional. Vamos recapitular esses 7 pilares? A gente começou com o fundamento, estabelecendo a palavra de Deus como autoridade máxima e o ponto de partida essencial. Em seguida, vimos a leitura como uma ferramenta de vigilância para cuidar do nosso caráter e da nossa doutrina. Depois aplicamos a leitura à nossa vocação, na busca pela excelência nos nossos diversos chamados. Expandimos a nossa mente com leituras que nos ajudam a compreender a realidade em sua complexidade e beleza. Demos lugar à leitura por puro prazer, reconhecendo o deleite como um guia legítimo. Vimos como a leitura serve ao aprimoramento da nossa própria capacidade de comunicação. E, por fim, nos apoiamos na sabedoria da comunidade, acolhendo humildemente as boas recomendações. Juntos, esses 7 elementos formam uma abordagem holística, equilibrada e transformadora da arte de ler. Se há uma verdade central que emerge de toda essa nossa discussão, é esta: a leitura nunca é uma atividade neutra. Cada livro que abrimos, cada página que viramos, é um ato formativo. As ideias que encontramos plantam sementes na nossa mente. As histórias que lemos moldam as nossas emoções e a nossa imaginação moral. As visões de mundo que absorvemos ajustam sutilmente a lente através da qual vemos o mundo. Os livros que escolhemos não são meros objetos inanimados. Eles são, naquela poderosa analogia do Doug Wilson, companheiros de jornada. E essa companhia, cultivada ao longo de meses e anos, inevitavelmente nos transforma, nos empurrando em uma direção ou outra. A responsabilidade por essa escolha é inteiramente nossa. E assim encerramos não com uma resposta, mas com uma reflexão final, um convite a uma autoavaliação. Se os livros são de fato nossos amigos e conselheiros, que tipo de companhia cada um de nós tem escolhido manter? São companheiros sábios, virtuosos, profundos e verdadeiros? Ou são companheiros frívolos, cínicos, superficiais e enganosos? Que vozes estamos permitindo que sussurrem em nossos ouvidos, nos nossos momentos de quietude, dia após dia? E a pergunta mais importante de todas: para qual destino essa companhia está, lenta mas seguramente, nos conduzindo? Que essa pergunta inspire uma avaliação honesta e uma escolha mais intencional dos livros que usamos para preencher nosso pequeno e precioso copo.